evangelista Lucas, capítulo 15, versículo de número 8 e 9. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia! Vamos no seu assento. Empreste os seus ouvidos e ore por mim, para que Deus possa me dar a palavra ao abrir da minha boca. Sou totalmente dependente dele. Se existe um pastor, um ministro, um pregador que depende de Deus, sou eu. Totalmente dependente. Em todas as situações, em todas as esferas, eu dependo dele, preciso dele. Glória! A palavra nos diz que, o texto diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu sou totalmente dependente do meu Senhor. E para pregar nessa noite eu preciso dele. E uma forma que você pode me ajudar é orar. Senhor, usa o pregador nessa noite, usa o pastor nessa noite para mim. Com a intercessão da igreja, fica mais fácil. A oração quebra julgos, quebra cadeias. Aleluia! E fica mais leve, mais suave para a gente falar daquele que nos ama, daquele que tem propósitos com as nossas vidas, com aquele que te trouxe nessa noite, com aquele que já tinha em sua agenda marcado este culto. Ele já sabia, porque já sabe o que vai acontecer. Esse texto que nós lemos está inserido dentro de um capítulo onde fala de 3 parábolas. Esse capítulo fala da parábola da ovelha perdida, fala também da dracma perdida e do filho pródigo. Interessante que na parábola primeira da ovelha perdida, onde a ovelha se perde, o pastor vai atrás, em busca. Na dracma perdida, a própria possuidora, ela que busca, ela que vai. E na terceira parábola, a do filho pródigo, ele mesmo precisa voltar. O pai não vai atrás. Eu aprendo aqui algumas situações já, quando eu analiso as 3 parábolas. Em alguns momentos, Deus vai em busca. É como se nós não tivéssemos condições de retroceder ou voltar, nos tornamos dependentes, frágeis, a ponto do próprio Deus ir em busca. Dizer: não, eu vou em busca, vou atrás. Mas tem momentos que algo que nós perdemos, o qual nós iremos tratar nessa noite, depende da nossa posição, da nossa situação, e vamos em busca afinco, com perseverança, para encontrar aquilo que foi perdido. Ou seja, essa perda se deu por causa de algum tipo de negligência de nossa parte. Mas a terceira, ela retrata do filho pródigo. Reconhecer a sua atitude, reconhecer algumas escolhas que foram feitas de forma equivocada, errada,
e precisa cair em si e voltar. O qual estamos vivendo dentro de um contexto que parece que se tornou muito difícil quando nos encontramos como filho pródigo, que requer de nós uma atitude, um posicionamento, um reconhecimento, reconhecendo que houve um erro por nossa parte e a gente não quer reconhecer isso e às vezes ficamos perdidos como filho pródigo simplesmente porque não reconhecemos e não queremos retornar por falta desse reconhecimento que nos mostra um orgulho, uma soberba, uma vaidade, e isso impede de haver uma reconciliação, um novo encontro com o Pai, com Deus. Nós poderíamos também trabalhar dentro desse prisma, mas a minha proposta nessa noite é falar sobre a dracma perdida. Essa mulher que perdeu uma de suas dracmas, o texto diz que ela era possuidora de 10 dracmas e perdeu uma. E aquela dracma, para ela, dentro do contexto onde a parábola nos apresenta, a dracma tinha valor, era algo importante para ela, era algo que fazia parte do seu dia a dia, da sua vida, tinha valor para ela. Quando folheamos essa palavra de uma forma mais íntima, quando investimos algum tempo para buscar em Deus algumas revelações que estão entre as linhas dessa parábola, nós vamos encontrar e vamos fazer uma sintonia, um alinhamento com os nossos dias. Nós encontramos aqui, se apropriando desse texto e fazendo essa sintonia com os nossos dias, com as nossas vidas, com o nosso povo, conosco mesmo, nós vamos encontrar pessoas que tiveram grandes perdas, pessoas que depois de uma perda não conseguiram ser as mesmas, pessoas que elas foram afrontadas, elas foram desconstruídas por uma perda que ocorreu em sua vida. E pessoas que já não conseguiram mais ajustar, não conseguiram mais viver como antes. Às vezes, por ter uma emoção, um sentimento aguçado demais, e não conseguem trazer de volta a vida que tinha. Mas encontramos também pessoas que, diante de alguma perda, elas conseguem se reconstruírem, elas conseguem dar a volta por cima, elas conseguem de alguma forma criar um mecanismo, um meio, elas conseguem ter habilidades de substituir, criar um outro gatilho, uma outra situação e dão continuidade à sua vida como se nada acontecesse. Tanto eu consigo encontrar essas pessoas, como também eu acredito que você encontra, como você tem visto, pessoas que diante de algumas situações complicadas, elas se desmontam, e outras sentem, mas se recuperam. É bem verdade que tem níveis de perdas. Tem aquela perda que no nosso dia a dia a gente consegue superar, dependendo do nível, mesmo se referindo a essas pessoas mais frágeis, mesmo se referindo a essas pessoas que têm um sentimento, uma emoção mais aguçada no sentido da fragilidade. Mas tem níveis, tem perdas que elas vêm de uma forma avassaladora.
vem mesmo para neutralizar, para arrebentar, para não permitir que você prossiga a tua vida. E eu quero falar para você nesta noite que teve uma grande perda e sente falta e não está conseguindo superar. Essa falta, ela desconstruiu em você algo que você não consegue dar sentido à sua vida. Sua vida já perdeu a motivação, o sentido, a graça, o doce, o mel. É para você. É para você que perdeu algo e este algo tem valor para você. Se você perdeu algo e este algo não surte nenhum sentimento de tristeza, esta mensagem, esta parábola não foi escrita para você. Quando Jesus construiu essa parábola, ele veio trazer alguns elementos, ele veio mostrar que tem possibilidade para você, mesmo que está com as emoções abaladas, sentimentos frustrados, que não está conseguindo encontrar sentido para viver, que perdeu o sabor da vida. Eu quero dizer para você nesta noite, tem solução para você. Você vai se reencontrar, vai voltar a ter doce na sua vida, vai voltar a ter mel na sua vida, porque Ele, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele veio restaurar, Ele veio trazer essa esperança, Ele veio dar vida que não tinha, Ele veio restaurar, restituir o que se havia perdido. Essa mensagem, essa palavra dessa noite é direcionada a você que perdeu e não está conseguindo se encontrar. Não sei também qual esfera que se deu a sua perda. Não sei se foi a esfera familiar, um filho, um neto, um esposo, uma esposa, um tio, um irmão, não sei. Não sei se era a esfera econômica, se foi o seu emprego, se foi seu salário, se foi a sua empresa, se foi o seu sonho de prosperidade. Não sei se foi na área ministerial que você está se sentindo abatido, improdutivo, neutralizado, não consegue mais orar, ler, se comunicar com Deus. Eu não sei qual é a esfera que você foi atingido, que essa perda chegou e te abateu, mas uma coisa eu sei, que tem restauração, tem restauração. Olhe para seu irmão e diga: tem restauração, tem restauração, tem restituição, tem devolução, tem retorno, tem renovo. Tem renovo para você, tem restituição, tem vida, tem vida. Essa dracma, uma de suas finalidades, porque a dracma também era como se fosse uma moeda grega, mas dentro desse contexto aqui nos dá a entender que essa dracma era um colar, e normalmente a mulher era a possuidora, e esse colar tinha 10 dracmas, e quando faltava uma, aquilo de uma certa forma mostrava que foi um descuido, foi um vacilo que a mulher deu, por isso ela perdeu. Mas a parábola é composta só por 2 versículos, que é o 8 e 9.
E o texto diz que essa mulher, vendo o seu colar, ou a coleção das suas dracmas, que lhe faltava uma, ela buscou de uma forma muito veemente, ela buscou de uma forma intensa. O texto diz que ela varreu, ela acendeu a candeia, e foi preciso acender a candeia e varrer a casa. Se encontra no versículo número 8. Se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Eu queria discorrer nessa noite alguns pontos que eu anotei para que a nossa compreensão ela seja mais fácil, mais entendida, e que nessa noite você saia daqui consciente que o que você perdeu tem condições de encontrar, tem condições de reaver. O texto diz que a mulher, ela acende a candeia. O evangelista Mateus, ele, quando se fala de candeia, ele diz que a candeia do corpo são os olhos. Mas dentro desse contexto aqui, quando ela se apodera da candeia, eu quero fazer uma relação a essa candeia ao próprio Jesus. Jesus disse que é o quê? Que ele é a luz do mundo. E normalmente, na época, quando essa parábola foi escrita, as casas eram casas pequeninas, casas que só tinham uma entrada. Era uma casa que não tinha iluminação, era uma casa escura. Não era uma casa como nos nossos dias, que há cerâmica, tudo limpinho. Era a casa que era batida no chão. Era uma casa que normalmente a poeira era comum. E alguns historiadores, algumas pesquisas que nós encontramos, chegam a dizer que tinha uma casa que a poeira era tanta que se caísse algum objeto pequeno, não tinha possibilidade de encontrar, por causa da poeira. Mas a mulher, ela pega a candeia, pega a vassoura e varre. Mas vamos se deter agora na candeia. A candeia, eu quero me apropriar do próprio Jesus nas nossas vidas. A própria palavra que é Jesus. A palavra, ela ilumina. A palavra, ela clareia. A palavra, ela nos dá vista. Ela faz com que a gente veja o que os nossos olhos humanos não conseguem visualizar. Às vezes você está inserido dentro de um contexto e dentro de uma racionalidade, dentro de uma decisão humana comum, você não consegue perceber, você não consegue identificar. Mas quando você coloca Jesus, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a inserir Jesus dentro do teu projeto, começa a pedir orientação, começa a apresentar a Ele, começa a dizer: Senhor, me ajuda aqui, me dá direção, me dá o norte. Jesus começa a dar iluminação, Jesus começa a clarear, Jesus começa a falar o teu coração, começa a falar a tua mente, começa a dizer: olha meu filho, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Então eu quero dizer nesta noite, esta voz que está falando ao teu coração, esta voz que traz paz, porque a voz de Cristo traz paz aos nossos corações, a voz do inimigo que ele fala também aos nossos corações, mas a voz dele traz tumulto, traz confusão, não gera paz, mas essa paz que está sendo falada, essa voz que você tem ouvido, eu quero dizer nessa noite que a voz de Jesus dizendo: meu filho, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este. É a candeia acesa dentro de você. Sabe por quê? Porque nós somos igreja e o Espírito, o próprio Jesus está no nosso meio e Ele fala conosco. Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto. Nós não servimos a um Deus de madeira, nós não servimos a um Deus de pedra, nós não servimos a um Deus de
essa igreja prega. Fala. Ele fala a tal ponto que a própria natureza ouve quando ele fala. Em certo momento os discípulos estavam no barco e estavam na confusão, estavam no vendaval, a água entrando no barco, as ondas altas, o vento forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus olha e fala ao vento: acalma-te. E o vento não desobedece. O vento ouve. Sabe por que o vento ouve? Porque Jesus fala. E a natureza não desobedece quando ele fala. Aleluia, aleluia. Acalma-te, aquieta-te, mar e vento obedece. Eu acho interessante, de uma forma não positiva, mas isso gera tristeza, porque muitas vezes Deus fala comigo e eu não obedeço. Deus fala com você e você não obedece. Deus fala com a igreja e a igreja não obedece. Mas a natureza obedece. A natureza não questiona. A natureza não questiona. E nós questionamos. Nós muitas vezes não obedecemos. Mas uma coisa eu sei, que ele fala. Ele fala. Ele fala. E ele está falando com você nesse momento. Ele está dizendo para você que vai ser restituído. Que você vai encontrar o que perdeu. Agora ele vai mostrar algumas situações que se fazem necessárias. Glória, glória, glória. A palavra nos diz que a mulher acendeu a candeia. Se aproprie de Jesus. Traga ele para perto de você. Você quer encontrar o que perdeu? Fica perto de Jesus. Ei! Você quer ter de volta o que perdeu? Fica perto de Jesus. Aleluia, aleluia. Ei! Está fazendo falta o que perdeu? Fica perto de Jesus. Acendeu a candeia. Acenda nesta noite o seu relacionamento com Deus. Acenda. Acenda a oração que está apagada. Acenda. 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 E as coisas vão começar a clarear. As coisas vão começar a serem visualizadas. Às vezes nós vamos caminhando, trilhando, e nos deparamos com impedimentos e empecilhos. Tudo porque nós desprezamos a candeia. Deixamos de lado a nossa relação com Jesus. Mas quando nutrimos essa relação, a candeia está acesa, nós vamos caminhando. Aí o inimigo coloca um atrapalho, coloca um obstáculo. Aí a candeia acesa, ela diz: meu filho, olha o obstáculo, olha a situação, desvia. Oh, glória. Porque a candeia pega na tua mão e não deixa você esbarrar no obstáculo. Não deixa você esbarrar no que o inimigo construiu para você bater e voltar. Quando temos a candeia acesa, os obstáculos eles são tirados, eliminados, destruídos.
Por isso a necessidade da candeia, da luz de Jesus na sua vida. Não abra mão da candeia. E a mulher inserida na parábola, ela nos mostra. É o primeiro passo que ela dá, no sentido da ação e busca. Porque o primeiro, na verdade, de forma abstrata, vamos dizer assim, foi o desejo de conquistar de volta que perdeu. Por isso que ela acendeu a candeia e varreu. Porque tem gente que perde alguma coisa e não está nem aí, não tem valor, não tem sentido. Às vezes alguém perde uma amizade e essa amizade ela não significava nada, aí pronto, perdeu, acabou. Mas quando a amizade tem valor, ela vai atrás. Existe um sentimento dentro dela que diz: não, ela tem valor para mim, ele tem valor, eu vou atrás. E essa dracma tinha valor para essa mulher. Então a primeira, vamos dizer assim, a primeira atitude foi querer reconquistar de volta, ter de volta. No mundo abstrato, no mundo das ideias, mas na ação, na concretização, foi acender a candeia. Então, se existe no teu coração desejo de reconquistar, de ter de volta, acenda a candeia. Mas o texto continua. E varre a casa. E varre a casa. Depois de acender, ela varre a casa. E ela varre a casa. Ela pega, eu acho que aquela vassoura que meu pai fazia, na época que meu pai tinha um ciclozinho lá em Natal, ele pegava umas palhas, amarrava e não era essa vassoura empiaçada, era um negócio do interior que varria direitinho. Eu acho que era naquela época, essa mulher preparou a vassoura e começou a varrer. Começou a tirar a poeira. E isso com cuidado, com diligência. Não era pegar a vassoura e não. Eu acho que aquela mulher ia quadrado por quadrado, sabe? Limpando devagarzinho, e olhando. Sabe o que é isso? Sabe o que ele diz, o que ele fala? Muitas vezes a nossa casa está cheia de poeira. E o que nós perdemos dentro de casa. Veja que a ovelha se perdeu fora, mas a dracma foi dentro de casa. Valores que nós perdemos dentro de casa. E esse valor não foi buscado lá fora não, foi buscado dentro de casa, com diligência. Varrer, isso se trata de limpeza. Isso trata de jogar fora o que não presta. Quando você varre uma casa, você varre para limpar, para tirar a poeira, tirar o lixo, aquilo que não presta. E é o que a mulher estava fazendo, varrendo, para encontrar o que ela queria. E nós precisamos muitas vezes varrer a nossa casa. Atitudes que temos. Quem sabe você perdeu o marido porque você não acendeu a candeia e não varreu algumas atitudes que você tinha em relação ao marido. Você perdeu a esposa porque você não acendeu a candeia e não evitou algumas atitudes que ofendiam a esposa. E isso vai acumulando. Você diz algo hoje, algo amanhã, algo depois. Isso vai acumulando. Isso vai criando uma crosta. Isso vai criando uma ferida. Isso vai magoando. Isso vai tirando mel, vai tirando doce. Isso é uma relação entre marido e mulher. Mas isso também é uma relação social, de irmão, de amigos. Às vezes nós falamos, magoamos e não reconhecemos.
E às vezes a gente precisa varrer essas atitudes. A gente precisa varrer. Isso é em todas as esferas das relações, seja social, seja espiritual. Às vezes nós vamos lidando com o nosso Jesus, erramos aqui, erramos ali, erramos acolá, e nós não reconhecemos e vamos vivendo. E esses erros vão puxando outros erros, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Aí eu quero dizer que um pecado chama outro pecado, uma desobediência chama uma outra desobediência. Isso é normal. E a gente vai se envolvendo dentro desse contexto de uma forma, sabe, insensível. A gente vai perdendo a sensibilidade. A nossa relação com Deus se torna uma relação comum. Você já notou? Quem já teve essa experiência aqui? De às vezes você tem uma amizade tão legal, bonita, mas aí vocês vão viver junto. E quando começa a viver junto, aquela admiração que você tinha, ela vai perdendo, ela vai se desfazendo, porque a intimidade, se não trabalhada, ela traz isso. Tanto a intimidade, ela pode trazer uma relação bem melhor e maior, mais gostosa, como também uma relação, quando se aproxima, ela pode perder o encantamento, ela pode perder o sabor. Porque as relações, elas terminam em qualquer esfera. Se você permanecesse com a mesma admiração que você tinha no primeiro dia, no primeiro mês, pela sua esposa, pelo seu esposo, sabe quantas vezes você sairia dessa relação? Nenhuma. Porque a admiração, aquele prazer, o amor estava presente. Mas por que separamos? Porque as relações, elas chegam ao fim. Porque essa admiração, esse doce, esse mel vai perdendo dia após dia. E tudo isso por uma intimidade, por um convívio pessoal. E se a gente não tiver cuidado, o final é não ter mais prazer nenhum. Isso é com Jesus também, amados. Isso acontece com Jesus. Se você não valorizar Jesus, se você não respeitá-lo, se você não honrá-lo, se você fizer de Jesus uma relação medíocre, uma relação comum, você vai perder a alegria de servi-lo, você não vai sentir a alegria da salvação. A relação com Jesus já não vai ter mais sentido na tua vida. Ei, deixa eu te chamar aqui, deixa eu chamar a tua atenção. A relação com Jesus não pode ser nutrida de qualquer forma. Ele é um ser supremo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Todas as vezes que eu me portar a Ele, eu tenho que me portar como meu Senhor. Eu não posso fazer dessa relação uma relação medíocre, uma relação comum, uma relação sem valor. E o que acontece nos nossos dias, muitas vezes é isso. A relação é levada para uma dimensão que não existe mais respeito, que não existe mais valores ou valor a tal. Por isso é que faz com que haja essa perda, esse rompimento. E essa mulher varreu. Ela disse: ah, não, deixa eu tirar essa sujeira aqui da minha casa. Se tivesse limpa, eu não tinha perdido. Se a minha casa tivesse limpa, eu não tinha perdido a dracma. Estamos perdendo, porque muitas vezes a nossa casa está suja. E o que eu gosto, sabe, da palavra, sabe por que eu gosto do cristianismo? E quando eu ouço qualquer pastor, qualquer ministração, porque quando a palavra de Deus ela é aberta e ministrada, ela nos confronta sem nos expor. Aleluia. Você sabe onde a sua casa está suja. Você sabe onde a sua casa precisa ser varrida. Aleluia. Você sabe onde precisa passar a vassoura. Glória. A vassoura dos céus. Aleluia. Para dar uma nova visão na tua casa. Glória. Dar uma nova vista. Você precisa
precisa. Você precisa varrer nesta noite o que está impedindo de você encontrar a sua dracma. Você precisa varrer na sua vida, na sua casa, o que está impedindo de você encontrar essa dracma perdida. Varra que você vai encontrar. Varra que você vai encontrar. Essa mulher varreu. E olha, deixa eu chamar a tua atenção. Não foi de qualquer jeito não que ela varreu. Que às vezes nós esquecemos do que praticamos, do que fazemos, palavras que proferimos. Nós somos, dentro desse contexto, tido como normais, no sentido de esquecer. Quando você é ferido, você não esquece. Você lembra, se possível, todos os dias, todos os instantes. Mas quando você fere, você esquece. Tem um adágio popular que diz, né, um provérbio aí, que diz: aquele que bate, esquece, mas o que apanha, às vezes nós esquecemos quando ferimos, quando ofendemos, mas somos firmes quando somos ofendidos. Quando eu vejo que essa mulher ela varre de forma diligente, que quer dizer com cuidado, com atenção, espaço por espaço, é isso que nós devemos fazer muitas vezes na nossa vida. Fazer uma introspectiva de forma lenta, porque se fizer rápido você passa por situações que você fez e isso aqui nos leva a uma reflexão, amados. Isso nos leva a refletir. Isso nos leva a fazer uma introspectiva. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu magoei? Onde foi? Onde foi que eu magoei? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu ofendi? Se você parar e meditar, se realmente você tem vontade de reencontrar o que você perdeu, se você disser: oh Jesus, vem cá, me faz lembrar, o Espírito Santo vai se apoderar do teu coração, da tua mente, e ele vai fazer você se lembrar, e você vai se lembrar onde perdeu, onde caiu a dracma, onde caiu a dracma. Lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste. Vamos varrer as nossas casas, amados. Os dias se passam, os meses se passam, os anos se passam, e nós vamos acumulando situações desnecessárias. Às vezes é varrer algumas amizades, não no sentido dos irmãos, porque hoje eu entendo também que existe uma motivação, uma apologia a criar uma fragmentação, a dissensão, a divisão da igreja em alguns sermões. Quando é pregado que o teu irmão está contra você, que aqueles que ficaram contra você vão agora, a música retrata muito bem, né, que vão ter que aplaudir agora que você está no púlpito, no altar, na vitória, né? E eu vejo de uma certa forma alguns sermões gerando essas fragmentações dentro das igrejas, e eu não posso gerar isso. Nós somos irmãos de igreja, família. Temos que perdoar, temos de varrer a nossa casa, tirando tudo isso que não agrada ao Senhor, e seguir os ensinos que Jesus nos deixou. Varrer, às vezes, é uma conversação que às vezes seu irmão está gerando, que não edifica, e você chamar ele com amor, dizer: cara, essa conversação não nos edifica não, cara, vamos mudar isso, e cortar alguns relacionamentos nesse sentido.
alguns ambientes que você frequenta, isso é varrer a casa. Ambientes que não edificam você, que não levam você para perto de Jesus. São situações do nosso dia a dia que devemos varrer. Isso é varrer a casa. Coisas que não nos edificam. Varrer a casa é quantas pessoas se apropriam das redes sociais para estar vendo filme pornográfico, matérias que não trazem edificação. Isso é varrer a casa. Varrer a casa é perdoar o irmão que me ofendeu. Isso é varrer a casa. Varrer a casa é ter consciência onde eu errei e não devo errar mais. Isso é varrer a casa. E tantas outras situações, as quais o Espírito Santo ministra em vossos corações, que vocês devem varrer a casa. Varrer a casa é você ter compromisso com a sua família, ter compromisso com o seu trabalho, mas ter compromisso com a igreja. Se você assumiu, tem atividade, seja responsável. Isso é varrer a casa. Tirando a casa a irresponsabilidade. Isso é varrer a casa. Aleluia. Varrer a casa é querer vir para a igreja de qualquer jeito. Essa semana eu falei aqui, é você se preparar para cultuar o Senhor. Varrer a casa. O que é que você está fazendo para limpar a sua casa? O que é que você está fazendo para encontrar o que você perdeu? O que é que você está fazendo para reencontrar o que foi perdido? Nessa noite, se aproprie da vassoura dos céus. E sabe qual é a vassoura do céu? Eu não quero ser aquele pastor utópico, criar uma imagem, uma ideia, um sentimento de utopia da lâmpada do Aladim. Lisar a lâmpada e ele sair em forma de amo e dizer: o que você quer, Roseli? Diga. E Roseli, eu quero uma Mercedes, quero uma casa, e assim acontecer. Não, isso não existe. Isso é utopia, fantasia. Isso é a época de Xuxa, que tinha aquela programação, né? A Ilha da Fantasia. Eu não fui gerado dentro desse contexto. Sabe o que é que vai fazer? Sabe o que significa vassoura dos céus? As suas atitudes. As suas atitudes. A sua consciência. Eu estou errado e preciso rever. Eu errei e não vou errar mais. Eu perdi, mas não vou perder mais. E vou varrer, vou tirar toda a poeira. E às vezes é uma situação que faz você perder a dracma. Uma situação. Mas a dracma foi perdida dentro de casa e agora a mulher precisava varrer toda a casa. Aí uma perda maior, uma situação mais aguçada, vai fazer você tirar toda a sujeira da casa, ou seja, uma limpeza geral. Aquela perda maior vai fazer você agora ajustar tudo, fazer uma limpeza geral. Aí você vai tirar o sujo grande e o sujo pequeno. Aquela prática que você diz: não, mas isso aqui pode passar, mas essa aqui é complicada. Aí quando perde-se a dracma e você pega a vassoura para varrer a casa, você vai ter que limpar a casa toda. Ninguém vai lavar uma casa e lava só um pedaço da casa. Quem é dono de casa sabe muito bem disso. E o marido que cuida da casa também sabe que quando se lava uma casa com força, com bastante água. A sujeira que tiver sai, que nesta noite saia a sujeira pequena, a sujeira grande, a sujeira velha, seja qual for a sujeira, que saia da tua casa e essa lágrima seja encontrada. E vai a casa e busca com diligência até achar.
Se você se apropriar da candeia, se você se apropriar da vassoura e buscar com diligência, não terá outro resultado a não ser achar a dracma. E depois da dracma achada, o que é que a palavra diz? Que ela chama, versículo 9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Isso aqui fala de festividade, de júbilo, de alegria. Fala de dracma encontrada. A dracma tinha tanto valor para esta mulher que, ao encontrar, ela divide sua alegria. Ela chama amigas, vizinhos, diz: cara, vamos dar uma festa, porque eu achei o que eu tinha perdido, e eu quero dividir a minha alegria com vocês. A importância é tão grande dessa dracma para mim, que o meu coração ele não suporta toda a alegria que eu tenho. Eu quero dividir com vocês. Aleluia. Já notou que tem pessoas que, quando conquista a água, é só deles, só para eles? Eu aprendi uma coisa, amados. Quando algo é de Deus, normalmente a bênção de Deus, ela vem de forma coletiva. Ela pode ser direcionada a você, mas através da tua vitória, da tua bênção, outros vão ser alcançados. Outros irão se alegrar. Se a tua vitória não alegrar outros corações, alegrar só o teu, isso pode ter sido uma busca pessoal, tua. Mas se vier de Deus, normalmente Deus ele contempla o todo. Me faz lembrar agora a multiplicação dos pães. Quando a multidão está presente, e os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, olha, vamos despedir essa multidão. Nós não temos pão suficiente. Aí Jesus disse assim: não, é vocês que vão dar de comer a eles. É vocês que vão dar de pão a eles. Eu fico imaginando os discípulos: e onde é que vai ter esse pão? Temos tão pouquinhos pães. Como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Mas Jesus queria dar a todos. Jesus não poderia ter ficado só com eles? Só os discípulos, né? Os próximos? Não, deixa a multidão se virar e a gente vai se alimentar aqui. Já notou que às vezes entre essa atitude? A gente tem medo de faltar e quer ficar só pra gente. Quer que a alegria ou o alimento seja nosso, não do outro. Mas Jesus disse: não, manda sentar aí, 50 aí, faz aí os grupos. Cadê os pães e os peixes? Ah, senhor, só temos aqui 5 pãezinhos, né, 2 peixinhos. Ele dá graças, diz: agora distribui. E eles começam a distribuir, porque Jesus sempre vai ver o coletivo, sempre. Uma característica, um sinal. Deixa eu ensinar isso aqui a vocês agora que está vindo dos céus. Uma característica para você identificar uma mulher ou um homem de Deus é quando a sua visão alcança todos. Quando a mulher e um homem têm uma visão nele ou nela egocêntrica, pense 2 vezes antes de dizer que a visão é de Deus. Quando Deus levanta Moisés e coloca a visão no coração de Moisés, é para salvar o seu povo. 2,5 milhões de pessoas. Quando Deus levanta Davi, vencendo Golias, é para unificar o seu reino e vencer batalhas. Glória a Deus. Normalmente, um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele nunca pensa nele sozinho, nunca nela sozinho. A sua visão é o todo. E essa mulher aqui da parábola, quando ela acha a dracma, ela diz: ó, chama aí as minhas amigas, as minhas vizinhas, eu vou dar uma festa aqui.
Eu quero dividir minha alegria, porque achei a dracma perdida. Que nessa noite você encontre essa dracma que você perdeu. Seja na área familiar, seja na área espiritual, seja na área econômica, seja na área sentimental, seja na área moral, seja qual for a área que você encontre. É o meu desejo. Os passos foram dados para vocês. Acenda a candeia, varra a casa, tira a sujeira, tire tudo que está impedindo a sua conquista. Tire todos esses atrapalhos que foi mencionado nesta noite. Não tenha medo, corte algumas relações com algumas práticas, com algumas atitudes, para que você possa encontrar o que você está procurando. Essa é a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Deus quer que você encontre, é o desejo dele. E se você tem esse desejo, unindo o teu desejo ao desejo de Deus, não terá um outro resultado a não ser encontrar a dracma perdida, porque você perdeu. Então olhe para o seu irmão e diga: saia daqui com a dracma que você perdeu. Que Deus nos abençoe. Aleluia!